dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo mais um dia, graças a Deus, né? Hoje é um dia bem especial, um dia bem importante. Hoje, a edição de hoje é o verdadeiro batismo, o nome. É um título bem interessante, onde a gente acabou com o tempo aí, a gente acabou se perdeu. Algumas pessoas começaram a entender algumas coisas, outras sobre o batismo, né? Os cristãos evangélicos, vamos ver como que eu posso colocar isso aqui. Que é diferenciado assim, né? Os católicos e evangélicos, sobre o batismo, eles entenderam coisas diferentes. Não vem aqui para falar o que é certo e o que é errado, né? Só entenderam coisas diferentes. E como a nossa base é a Bíblia, eu venho aqui hoje explicar, falar para vocês sobre o nosso ponto de vista. Esse mês que eu estou falando aqui sobre verdades básicas, essa verdades básicas, ela é um estudo de discipulado, né? Ele serve para nossa igreja ali, ela serve para você que quer ser cristão, quer congregar com a gente. Você tem que ter, no mínimo, conhecimento do verdades básicas número 1, né? No mínimo essa aqui. Por quê? Porque tem que ver se é o que você realmente quer para a tua vida, né? Porque a gente viu ali que na mudança de vida ela exige renúncias, né? E essas renúncias você tem que entender sobre elas para você fazer, entendeu? Depois que você aprender isso aqui, entender tudo isso aqui, eu passei para vocês aqui já sobre o conhecimento da Bíblia, né? Que é super importante. No começo, lá no primeiro desse mês, eu passei para vocês sobre o conhecimento da Bíblia. Depois o verdadeiro presente. Depois a verdadeira tragédia, que foi a questão da separação de comunhão de Deus com o homem. Depois a verdadeira solução, qual que é a solução que Deus trouxe para nós, que é Jesus Cristo, né? Depois a verdadeira mudança de vida, antes de ontem, não lembro, a verdadeira escolha. E hoje a gente vai falar sobre o verdadeiro batismo. Então, essas lições aqui, esses títulos, são ensinamentos que um cristão comum, todo cristão tinha que ter. Toda pessoa que congrega aí tinha que ter na cabeça, já era simples. Vamos fazer isso aqui, para ser isso aqui tem que ser isso aqui, ó. Então eu convido você a prestar atenção. Hoje é um assunto bem interessante, o verdadeiro batismo. Vamos lá, não vai ficar muito prolongado aqui. Em Marcos 16:16, Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo. Fica claro que o batismo está ligado com a salvação. Uma vez que você creu, ou seja, aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, está decidido a seguir os seus ensinamentos, então você precisa ser batizado. Bom dia, minha irmã. É por isso que hoje veremos 5 verdades a respeito sobre o verdadeiro batismo. A primeira verdade sobre o verdadeiro batismo é que quem crer, crer, né, vem antes do batismo. Se vem antes, é porque é mais importante. Em Marcos 16:16, Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não está escrito que quem não crer e não for batizado, entendeu? Quem não crer. Veja que o texto diz que os salvos são aqueles que creem e são batizados. Mas significa crer. O que significa crer? Crer significa bom dia minha mãe.
Até que enfim veio aqui ver minha live, meu Deus do céu. Tava agoniado, ia acabar já o ano e não veio ainda. Mas o significado de crer, o que significa? Reconhecer que você é pecador, reconhecer seu destino como pecador, estou condenado com a morte eterna, reconhecer a sua única saída, crer em Jesus e obedecer na sua palavra. O batismo sozinho não salva. O batismo, se você for lá e batizar e não crer, não muda nada. Veja a passagem do ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus. Lucas 23, 41 e 43. Está escrito assim lá. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nos foi feito, mereciam. Mas este homem não fez mal algum. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. E disse Jesus: Em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa é uma passagem bem clara de que a pessoa não foi batizada e foi salva. Porque o crer é mais importante. É óbvio, né? Se você tiver a oportunidade de ser batizado, com certeza tem o peso, né? Mas o crer é mais importante do que o batismo. Não só crer, né? O ladrão na cruz foi salvo porque reconheceu que ele era um pecador, reconheceu quem Jesus era, que era inocente, que era o Salvador, e creu em Jesus. Para ser salvo, a pessoa tem que crer em Jesus, ou seja, estar disposto a fazer o que Jesus ensinou. No passado, no outro passado aqui, na lição passada, no título passado, eu ensinei para vocês ali também que para você ser salvo não é só crer. Você tem que crer e obedecer. Porque crer, até o diabo crê. O diabo crê em Jesus, ele não só crê, ele crê e estremece. Ele acredita e estremece, ele fica com medo, entendeu? Porque só crê, a maioria crê, mas obedecer que é a situação certa, entendeu? O batismo, a segunda verdade sobre o batismo aqui, ali eu falei no começo que a gente ia ver 5 verdades sobre a respeito do verdadeiro batismo, né? A segunda verdade aqui, o batismo é um mandamento. Em Mateus 28, 19, Jesus disse: Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos 16, 16, Jesus disse que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isto quer dizer que todos aqueles que respondem com a fé positiva em pregação dos ensinamentos de Jesus se batizam. Ou seja, se alguém diz que crê em Jesus e não quer ser batizado, preste atenção nessa parte. É porque há algo de errado com essa pessoa. Ela não está correspondendo positivamente com a palavra de Deus. Ou seja, com a boca está professando uma coisa e com a sua atitude demonstrando outra, entendeu? É por isso que eu falei para vocês aqui, quem tiver a oportunidade de ser batizado, excelente, tem que ser batizado. Agora, a pessoa que não tem, aquelas pessoas que acontece um acidente e aí você vai ali na hora, fala de Jesus para ela e a pessoa, como ela já está ali é Deus que sabe bem certinho se a pessoa vai ser salva ou não, mas eu acredito que sim, pela graça, né? Graça é um favor não merecido. A pessoa acredita que ali crê em Jesus, ela ainda não foi batizada, mas ela crê de todo, mas ela não teve essa oportunidade depois, né? Acabou que no momento do acidente morreu ali, entendeu? Mas antes disso ela acreditou, viu que ela era uma pecadora, se arrependeu, creu em Jesus Cristo. Então, pela graça, favor não merecido, vai ser salva. Portanto, o batismo não é uma opção, e sim um dever. Ou seja, todos que creem em Jesus
como seu Salvador, precisam ser batizados, se tiver a oportunidade, né? O próprio Jesus passou pelo batismo, mesmo não tendo pecado. Ele fez isso para ficar como exemplo, né? Na verdade, tudo que Jesus veio fazendo aqui, ele veio, se encarnou como um homem aqui na Terra. Ele veio para mostrar como exemplo como ser, né? Como que um homem tem que ser. Óbvio, não é fácil ser como Jesus, né? Mas a gente tem que chegar o mais perto possível. A terceira verdade sobre o batismo é que crianças não precisam ser batizadas. Isso aqui é um tema bem polêmico, né? Porque acabou que os católicos entenderam uma coisa e os evangélicos entenderam outra, né? Eu não estou aqui para mostrar para vocês falar o que é certo e o que é errado. Mas, do ponto de vista, como eu vou falar para vocês o que está escrito na Bíblia, tá bom? Marcos 16:16 de novo, está escrito ali: quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É por isso que não batizamos as crianças. Crianças não entendem para crer. Porque o crer é mais importante do que ser batizado, do meu ponto de vista, né? Se eu pegar uma criança que nem o meu filho Isaac, tem 2 anos, tem 1 ano e quase 2 anos agora, 1 ano e alguns meses, e colocar ali para ser batizado, tá bom? É uma intenção excelente, do meu ponto de vista, tá bom? É uma intenção excelente, porque quando ele crê, ele já está sendo batizado, já foi batizado, entendeu? Mas ele ainda não crê. Ele não sabe, ele não tem esse entendimento. Mas a intenção dos católicos é uma intenção excelente, uma intenção boa, porque daí a outra parte já está feita, entendeu? A Bíblia não mostra nenhum exemplo de criança sendo batizada e nem outra pessoa crendo em nosso lugar. Isso aqui é bem interessante. Jesus, quando criança, não foi batizado, e sim apresentado no templo. Está escrito lá em Lucas 2:22. E cumprindo-se os dias de purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jesus para apresentarem ao Senhor. Jesus disse que as crianças já estão salvas. Então, você não precisa se preocupar em batizar uma criança para ela não ir para o inferno, porque Jesus disse aqui, né? Se a gente acredita em Jesus, então a gente tem que acreditar no que ele disse, né? Mateus 19:14 está escrito ali: deixai os pequeninos e não os estorveis de virem a mim, porque os tais o reino dos céus. É dos tais o reino dos céus. Toda criança nasce em pecado, por ser descendência de Adão, mas toda criança, enquanto inocente, também está ao alcance da salvação em Cristo, como vemos em Romanos 8:18. Está escrito assim: pois, assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Olha que bênção, né? Olha que bênção. Assim também, pois por um só ato de justiça veio a graça, favor não merecido, sobre todos os homens para justificação. Vamos para frente aqui, senão vai ficar muito tarde. Deixa eu ver aqui. Aí já está na hora. Portanto, a criança, ainda que ainda não sabe distinguir entre o certo e errado, ela não precisa ser batizada, porque ela está em uma fase de inocência, e a graça de Deus está sobre ela, fazendo dela uma criança salva. Fechou? A quarta verdade sobre o verdadeiro batismo aqui: o batismo é um importante símbolo, né? Segundo o dicionário Aurélio, o batismo simboliza uma iniciação religiosa. Segundo o dicionário bíblico da Almeida, o batismo simboliza uma cerimônia em que usa a água por meio da qual umas pessoas se tornam membros da igreja cristã. Segundo Atos, o batismo simboliza o sinal de arrependimento
perdão e recebimento do Espírito Santo. Lá em Atos, deixa eu achar aqui. Em Atos está escrito assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, recebeis o dom do Espírito Santo. Vamos pular aqui. Portanto, o batismo é um importante símbolo. É uma cerimônia onde publicamente testemunhamos. Vou colocar aqui de novo que eu estava lendo aqui. Portanto, o batismo é um importante símbolo. É uma cerimônia onde publicamente testemunhamos nossa fé em Jesus Cristo. O batismo é a nossa união com Cristo. E a quinta e última verdade aqui, vou mudar para cá um pouquinho, que meu olho está forçando. A quinta e última verdade aqui sobre o batismo: a imersão é a melhor forma do batismo. Vou pular isso aqui. O batismo por imersão simbolizada claramente está identificação de Cristo Jesus. Ser submergido nas águas representa a morte. Essa parte aqui está falando assim: a imersão é a melhor forma de batismo. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, eu vou explicar para vocês aqui, porque alguns talvez não sabem, né? As pessoas que estão aqui na live ao vivo aqui já conhecem, já sabem certinho, mas algumas pessoas ainda não sabem, né? Que vai ver o corte, vai ver o vídeo depois no YouTube. Esse simbologia, esse ato que a gente faz na igreja evangélica, você entra numa piscina, num rio, num mar, qualquer lugar que seja, e o teu líder ali, o pastor ou alguém que está na frente ali, ele pergunta se você acredita em Cristo, acredita em Jesus, e joga você para trás. Você entra inteirinho dentro da água, todo o corpo inteiro dentro da água, e o que a gente acredita é que todos os nossos pecados, ali é uma forma de que a gente deixou todos os pecados para trás e a gente nasceu de novo naquele momento, entendeu? Sem pecado nenhum. É lógico que plantio e colheita é outra situação, entendeu? Plantio e colheita é outra situação. Não sei que essa parte eu não sei, mas plantio e colheita, do meu ponto de vista, é outra situação. Mas o pecado de Jesus está perdoando naquele momento ali. Conclusão: todos os que creem ser salvos precisam ser batizados. Precisam, tá bom? Todos os que querem ser salvos precisam ser batizados. Em João 15,14 está escrito assim: Vós sereis meus amigos, e se fizerdes o que eu vos mando. Se você crê em Jesus e não se batiza, você não está fazendo o que Jesus está mandando. Portanto, não faz parte dos salvos, porque no céu não entra o inimigo de Jesus. Lembrando que eu estou falando lá atrás. Se você tem a oportunidade de ser batizado e está se enrolando, é outra situação, tá bom? Como você vê, a Bíblia é bem clara nos ensinamentos. As verdades são bem simples. Só não obedece quem não quer. Então a pergunta é a seguinte: e então, vai dar o primeiro passo de um discípulo? Discípulo é o quê? Discípulo é um seguidor, um imitador de Jesus Cristo, tá bom? Por último aqui eu sempre deixo uma oração sobre o que a gente conversou hoje, sobre o que a gente falou, sobre o verdadeiro batismo, né? Feche o olho comigo, faça essa oração junto comigo. Vamos falar um pouquinho com o nosso Criador e com o nosso Pai, hein? Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por mais essa semana, pelo fôlego de vida. Me ajuda a crer mais em Ti, me ajuda a entender que crer vem antes do batismo. Me ajuda, Pai, a entender sobre
o mandamento, que o batismo ele é um mandamento, e se eu tenho essa oportunidade de obedecer o Senhor, que eu siga essa oportunidade, que eu siga isso que o Senhor pediu para mim aqui, que o Senhor mandou, né? Que a partir de hoje eu entenda que isso não veio à toa no mundo, que isso é muito importante. O batismo é uma decisão muito importante, e que eu decida realmente tomar essa vergonha na minha cara e me batizar nas águas. Eu quero agradecer mais uma vez pela minha família, por tudo que o Senhor me ajudou, em nome de Jesus, amém. E é isso aí, bom dia, Odair. Mais um dia se concluiu aqui. Eu espero que essa mensagem tenha entrado no teu coração, que realmente você tenha entendido sobre o batismo, sobre essa simbologia, sobre o porquê de a gente batizar depois que a gente já entendeu o que é crer, tá bom? Grande abraço, tamo junto e até amanhã.